Boa noite, todos. E bom dia, Mayara. Olá. Boa noite, Germana. Bom dia, Ainda tá Mayara. escuro. Boa noite, queridos. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vamos começar a falar do tema, se apresentar, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Provavelmente, enquanto eu falar o microfone aberto aqui, vai ter um galo cantando, porque estamos amanhecendo. Mas ele só é parte do show aqui com a gente, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho, pode ser? Claro. Eu vou trazer aí um pouco esse tema e me apresentar um pouco para a gente poder as pessoas entenderem um pouquinho também como é o meu trabalho em relação a esse tema. Então, eu me chamo Mayara, né, Pimentel, e sou mentora e facilitadora de propósito, mas tenho um foco muito objetivo com isso, que é o empoderamento econômico, né, de pessoas e de projetos. E nesse trabalho, o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele é um grande norteador, né? Mas algo muito importante, assim, que eu considero nos trabalhos que eu venho fazendo, é sempre as intenções das pessoas, né? Hoje, 90% dos meus mentorados, eles querem trabalhar ajudando alguém, ajudando algo, fazendo a diferença no mundo. Então, quando a gente identifica uma porcentagem tão alta de pessoas cheias de intenção, é porque realmente o propósito está fluindo também através de muitos insights, através de comportamentos, ele já está no nosso dia a dia, né? Então, eu queria trazer um pouquinho também dessa presença do propósito, não só como uma questão direcionada de propósito global, mas também algo direcionado principalmente do core das pessoas, né? Do ser, de cada individualidade. E como a gente vai falar hoje e trazer um pouquinho dessa questão da retomada econômica, né? Numa situação pós-pandêmica, por mais que nós estejamos ainda em pandemia, né? Há muitas regiões que ainda vivem a pandemia e não há esse processo do pós-pandêmico, do tal novo normal que se fala, né? E a gente, nós três aqui, e eu posso falar por mim, que a implementação das ODS como estratégia, né, de revitalização dos ecossistemas, de dois setores, né, de criatividade e inovação, que juntos formam, na verdade, um dos setores, os setores mais fortes da nova era, mais fortes agora para o novo momento, né? A criatividade e a inovação. Então, é muito importante a gente trazer um olhar também nessa questão do propósito enquanto comportamento, enquanto parte do processo. Porque se esses dois ecossistemas de criatividade e inovação, eles são justamente o que pulsa, o que traz muito forte para a nova era, é sem dúvida algo que, quando a gente busca um propósito global, a gente pode impactar muito nisso. Mas o que seria essa retomada econômica na minha visão, né? Quando a gente quer recuperar algo, né? Quando a gente quer reconquistar algo, é preciso a gente trazer mais encanto, né? Isso a gente pode pensar também no namoro, em outras situações, porque retomar algo é você conquistar novamente, reconquistar, recuperar, né? Veja como é um processo de relacionamento, um processo de um novo olhar. Ele demanda um novo olhar para que se tenha esse né? Essa retomada. Né? E quando a gente vai falar de econômico, por mais que seja um termo que possa assustar muitas vezes, né? Eu, como especialista de economia social, muitas vezes as pessoas se assustam com o nome economia, né? Mas o nada mais é do que a gente repensar produção, distribuição, consumo, né, de bens e serviços. E se a gente chegou aqui nesse momento para discutir isso como sendo um momento de pós-pandêmico, um momento de novo normal,
um momento de reconquistar isso, porque deu uma pausa, é porque realmente a gente precisa mudar o olhar. E nada melhor do que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na minha grande percepção, os ODS, quando eles chegam como esse grupo, esse conjunto de metas da Agenda 2030, né? Estabelecida por praticamente todos os líderes membros do mundo, que conscientemente, dentro de um grande conjunto, resolvem colocar isso em prática. E sabendo que isso também não é uma metas apenas desses líderes, mas também das grandes organizações, das pequenas organizações e principalmente também da gente, né? A gente como indivíduo. Então, resgatar essas ODS com esse novo olhar de um sentido de vida, a gente traz isso como uma discussão, como um processo de possibilidades de agora a gente poder olhar para os ODS de uma forma diferente. Porque a implementação em si dos ODS, elas já acontecem, né? Eu vejo muito as participações em muitas cidades, né, comunidades e tudo mais, falando sobre isso, empresas que colocam lá no seu site, que levantam bandeiras, que trazem. Então, querendo ou não, se a gente for observar, existe uma implementação do ODS. Nada tão organizado como foi, eu pelo menos vejo assim, tão organizado como foi o Agenda 21, né, que foi o objetivo dos milênios. Eu, pelo menos, como participei muito próxima da Agenda 21 de implementação, eu vejo que existia uma implementação diferente, um olhar diferente naquele tipo de implementação. Hoje, ele está muito ágil, ele está muito simplório, ele está mais próximo da gente, os ODS, os objetivos, né? E esses objetivos, eles nascem lá da sustentabilidade, né? Lá naquele movimento de Rio 92 aqui, de quem viveu, sei lá, nesse período, lembra que sustentabilidade era um termo assustador e modal, né? Então, como era complicado a gente falar de sustentabilidade. E hoje é um termo, tipo, talvez não compreendido por todos, mas muito mais fácil de se engajar no termo, de entender que pelo menos ali não usar plástico já é alguma coisa, ou tipo reciclar o lixo já é alguma coisa. Mas aí a gente vai também para os dados e a gente tem quase 60 pessoas no Brasil que não conhecem ODS. E aí é bem assustador a gente falar também de implementação de ODS como um processo estratégico para a gente olhar para esses dois ecossistemas, que vale a pena, acho que a gente reviver também um pouco de ODS, né? Mas, por isso que eu trouxe essa história e os objetivos, esse conjunto de objetivos, nessa lógica, para que quem não conhece os ODS possa poder também entender que os objetivos, eles estão no site da ONU e que você pode acessar, e lá tem dicas, tem todas as metas, tem programas que são criados com isso, por isso, né, através disso. No meu canal do Instagram também, no Transformareis, @transformareis, você pode acessar também, que eu tenho trazido bastante esse tema. Eu já estou no ODS 16, conversando com cases, com pequenos empresários que fazem, participam, implantam no seu pequeno negócio, indivíduos que levantam bandeira também dos ODS, né? E que, a partir dessa implementação de práticas, de modelos de negócios, de operações internas, de tudo que se pensar dentro de um contexto empresarial, né? Os ecossistemas de criatividade e inovação, nesse meio, nesse momento, para retomar, recuperar toda a sua produção, sua distribuição e seu consumo, não será diferente, né? Então, o caminho praticamente é o mesmo, mas reforçar o olhar da vida é que eu acho que vai ser o grande diferencial para o momento, para o pós-pandêmico, né? Na mentoria e facilitação de propósito, eu sempre trago muito o objetivo de que as pessoas,
a principal intenção com as pessoas ali, tanto na mentoria como nas facilitações em grupo, ou em grandes grupos, porque a facilitação também pode ser comunitária, ela se estabelece de uma animação, de uma esperança, de um processo de despertar propósito ali, né? Então, se eu estou falando de um indivíduo, esse despertar de propósito, ele perpassa também por ODS, não tem como. Se a gente está falando de uma facilitação de grupo, de comunidades, ele também perpassa por um ODS. E por que eu insisto nessa questão do propósito com o ODS? Porque os ODS, eles são um propósito global. E isso quer dizer o quê? Que o globo, a Terra por si só, em conjunto, tem 17 objetivos em comum. Isso quer dizer que eu, André, Germana e todos que estamos nos escutando aqui, têm em comum 17 objetivos. Isso é claro, isso é aceito, né? Isso não é discutido, isso não está a postos para discutir se é ou não é aceito. Porque isso já foi discutido, isso já foi trabalhado, isso já foi colocado em 2015, né? São metas discutidas e pesquisadas, e a forma como é feito o ODS, esse movimento é muito interessante. Eu tive o prazer de participar em Portugal, e ele realmente é muito, muito, muito minucioso para chegar nesses 17 objetivos. Então, é praticamente uma forma de aceitar, né? Uma aceitação mesmo desse processo e desses 17 objetivos, né? E aí, para mim, nesse olhar de mentoria, de facilitação, em que a gente busca esperançar esses objetivos que estão postos, né, globalmente, eu vejo dentro de um olhar estratégico de revitalização, né, que é trazer esse vigor novamente para dois ecossistemas tão importantes para a nova era, como um dos maiores diferenciais que a gente pode ter. Por mais que tenhamos metas em urgência nesse ano de 2020, não importa, né? Porque a gente precisa entender que esses objetivos, eles já estavam algum deles com uma certa deficiência, principalmente no Brasil, né? Teve um grande atraso na chegada dessas metas das ODS, mas também do que elas podem, mesmo que nesse deadline meio lento, né, meio slow, ele pode ajudar muito como é que eu posso dizer? A gente despertar novamente essa sensação humana, esse sentido da vida para todo um contexto de revitalização de vigor. Então, idealizar organizações, empresas, dentro de um ecossistema de criatividade e inovação, ele pode trazer um olhar até do jeito de fazer diferente, de soluções dentro desses ecossistemas, que traz tanto fomento, aprendizado, né? É um ecossistema que pulsa muito pelo capital intelectual, que pulsa muito pelas soluções, né? Então, é muito importante que quando a gente olhe para esse ecossistema como um todo e poder vislumbrar ali que existe já um norte, que já existe 17 objetivos. Eu vou dar um exemplo. Se a gente pensar que esse ecossistema agora, para ter um novo vigor nessa pós-pandemia, e eu acho que nem vale a pena trazer as sensações que a gente viveu nessa pandemia, né? Porque eu acho que não cabe muito aqui, mas ele fica subliminar, né? Dentro de um aprendizado humano que todos nós tivemos, tanto de limitações como de medos e angústias diante dessa pós-pandemia. Ele fica meio que subliminar, ele fica aqui no ar, já que a gente está com esse tema pós-pandêmico, né? Ou pandêmico, porque eu acho que a gente ainda pode trazer esse nome. Imagina que a gente pode olhar para o ecossistema hoje de inovação
do ecossistema da criatividade, olhar para ele e saber que a gente pode dar uma transversalidade de gênero. Para mim, é o ODS 5, que é um ODS extremamente importante. Para mim, é um dos ODS mais sistêmicos que tem dentro dos objetivos, é o 5 e o 8. E por quê? Imagina se a gente olha para esse ecossistema e vamos trabalhar só esses dois objetivos. Ele já é de uma grande potência muito forte. Uma, porque o ODS 5, ele traz o que somos maioria, ele traz um derradeiro, vamos dizer, de atraso de injustiças, né? Então, ele traz um processo justo para essa discussão, de acolhimento de um monte de excessos de egos e vazios que existem por aí, né? Porque não existe outro termo para desigualdade de gênero que não seja os excessos de ego e de vazios, né? Porque a gente está aqui discutindo sobre desigualdade, para mim é isso. Então, como é que a gente acalma e diminui esses egos e vazios? É muito dentro desse olhar que eu trago para um ecossistema. Então, se a gente tem essa transversalidade, a gente consegue, de cara, já aumentar muito um contexto de solução, por trazer na discussão e no core o gênero, né? A trazer toda essa diversidade, para além também, claro, de trazer o ODS 10 aqui como as de desigualdade. E quando a gente fala da ODS 8, que para mim eu citei aqui como sendo uma das mais importantes também, a gente está falando de algo irreversível, que é a transição do contexto populacional. É algo irreversível. Essa transição, ela se faz justamente pela mudança de comportamento dentro desse contexto da nova era. Da mudança de comportamento e da mudança do olhar do todo para a parte econômica, né? Porque lá no ODS 8 fala trabalho, né, decente, o trabalho em si e o crescimento econômico. Então, se a gente tem uma inversão da pirâmide, uma transição populacional que é irreversível, onde nós vamos ter a maior população idosa do planeta em 2030, nunca se teve uma população com essa idade tão ativa economicamente. E isso, claro que muitos modelos de trabalho não vão funcionar, ou vão ter que ser criados outros. E por isso que a gente hoje escuta tanto, né? Economia colaborativa, economia... Tem vários termos para as economias, inclusive a discussão do capitalismo consciente, discussão de futuro de trabalho. São vários termos que hoje é muito claro no mercado, nas discussões de inovação, principalmente o ecossistema de inovação, que é algo que eu estou muito mais próxima, e são temas super discutidos que nasce por conta dessa inversão da pirâmide. Já que resolvemos ter menos filhos, resolvemos nos cuidar melhor, ter um bem-estar maior, e assim poder a gente ter uma longevidade, né? Então, hoje as pessoas não estão mais morrendo com 70 anos, elas estão vivendo até os 90, né? Sem contar outros países, a gente está falando ali aí do Brasil, por exemplo. Então, imagina esse tanto de seres ativos economicamente, como que a gente precisa olhar para esse ecossistema. Como que muitas soluções desses dois ODS estão dentro desse ecossistema de criatividade e inovação, né? E dentro dessa perspectiva também estratégica de colocar isso como um core, né? Então, isso só trouxe dois exemplos que, para mim, são exemplos extremamente importantes para que a gente possa pensar numa implementação de ODS para a revitalização desses ecossistemas de criatividade e inovação. Então, pensando nesse olhar de trazer um compilado aqui, mais ou menos, do que eu falei, a minha percepção dessa retomada pós-pandêmica, né, dessa retomada econômica,
que tem muita coisa para a gente olhar e além da economia, é a implementação dos ODS como estratégia para trazer esse vigor, sem dúvida, perpassando por um olhar de sentido da vida. Trazer isso como topo de discussão pelos aprendizados que tivemos e limitações, né? E poder fazer um grande círculo desses ODS para a gente entender nossos limites, né? E existem muitos países que estão trazendo, né, ou cidades que estão trazendo nas suas discussões políticas, por exemplo, a retomada a partir do ODS, né, a partir do objetivo. Então, é super importante esse olhar também. E aí eu queria só rematar isso, dizer assim que é extremamente importante essa implementação para isso, para essa revitalização, e a partir dos exemplos que eu trouxe, pode ser um grande caminho. Acho que eu estava no mudo aqui, está todo mundo me ouvindo? Agora? Sim. Show? Maravilha, Maia. Vamos aqui complementar um pouco, né? Eu vou também me apresentar. Eu sou Germana Uchoa, trabalho com novas economias, mentorando, palestrando, criando soluções de novas metodologias para ajudar quem quer empreender nas novas economias, ou seja, as economias criativas, colaborativas, circular, como a Mayara citou aqui, e que não teria como os ODS não serem norteadores no meu negócio e nos negócios das pessoas que têm envolvimento, né, com as minhas soluções. Então, alunos, clientes, mentees, todos são totalmente direcionados a entenderem as ODS, né? A gente sabe aqui, hoje no início da campus, teve uma apresentação maravilhosa de Helva aqui, falando sobre as ODS. Se você perdeu, assistam. Ela, inclusive, está disponibilizando um vídeo explicando, de fato, a relevância de como é que você aborda isso dentro do seu pequeno negócio, se você tiver um grande negócio, dentro do teu grande negócio, e, enfim, como isso vai ser importante não somente para estar contribuindo, que isso aí é essencial, né, mas também para o negócio em si. Então, assim, eu trabalho em 3 pilares, eu trabalho focadíssimo no empreendedorismo, na criatividade, na inovação. Trabalho, como falei, né, orientando essas pessoas que estão em transição, pessoas que já têm negócio e estão precisando rever exatamente isso que Mayara falou, um jeito novo desse como, né, de como é que a gente faz girar essas novas economias, né, e como a gente começa desde lá da criação de uma forma diferenciada, já engajando, co-criando, até a parte de produção, de desenvolvimento, de entrega, né, de não só produto e serviço, mas de propósito, de valor, de solução de problema. E é isso, gente, que muito se fala dentro dos ecossistemas de criatividade e inovação. Então, são norteadores importantíssimos. A gente colocou aqui o site, né? Então, entrem no site e se inteire mais sobre os ODS, porque é de extrema necessidade. O meu foco principal é a ODS 4 e a 12, então eu tenho um trabalho muito focado na qualidade da educação, né, já que trabalho com essa coisa das mentorias, das criações de metodologias. Então, eu tenho visto uma necessidade muito grande das pessoas de ter uma prática maior dentro dos espaços de educação. Então, a gente cria, gamifica, enfim, e consigo ter resultados, assim, bem transformadores, tanto para as pessoas como para as empresas, né? É, de fato, importantíssimo a gente olhar para a educação. A gente está vendo mais do que nunca, né? Ninguém estava preparado para isso que a gente está vivendo, e a gente teve que, de um dia para o outro, aqueles que ainda tinham alguma dúvida sobre o digital, alguma dúvida sobre a educação à distância, tiveram que encarar isso e aprender na marra, o que não é nada fácil e, obviamente, não é a melhor forma, né? Mas, às vezes, é necessário para a gente rever o que vem por aí.
Então, a gente experimentou, a gente teve a chance, ainda está, né, porque Maiara está um pouco na frente aí já chamando de pós-pandêmico, aqui a gente está no pandêmico do pandêmico. Então, eu estou em Pernambuco, perto de Recife, então, para quem eu não falei, né, e aí, aqui a gente está numa situação bem difícil, meus filhos estão aqui dentro de casa e eu trabalhando, mas já trabalho, né, como home office, mas é bem complicado para quem não estava inserido dentro desse sistema e olhar para a ODS 4 e ver o quanto que a gente tem que fazer. São metas importantíssimas, são 197 metas, gente. Então, é muita coisa. E a 12, que é de produção e consumo sustentável, que aí eu entro aqui num ponto muito importante, que é não somente da obrigação das grandes empresas, claro, né, de estar inserindo dentro das suas estratégias, dentro da sua divulgação, do engajamento, mas da sociedade civil, gente. Consumo sustentável é para ontem de manhã cedo. A gente está vendo como o mundo está melhor quando a gente saiu dele. Como é isso? Todo mundo foi para casa e o mar está lindo, o rio está limpo, o céu está azul, os passarinhos... Como é? Minha gente, isso aí fora a economia que tiltou tudo, né? Porque a gente está fazendo uma economia que já não faz mais nenhum sentido, essa economia tradicional e linear. Então, eu realmente não tenho como me estender mais, porque a gente quer muito que vocês participem, então o André ainda vai falar, mas eu quero, assim, deixar isso aqui muito importante para vocês que estão aí participando de Startup Weekends, com seus MPVs rodando, e etc. Estejam muito atentos a soluções de problemas focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente precisa disso, você precisa disso, o mundo precisa disso, então é imprescindível que isso seja considerado, e agora mais do que nunca, né, nessa situação que a gente está vivendo, pós-pandêmica, que vai ser daqui a pouco, a gente não voltar ao que era, né? Já não era bom. Então, eu não gosto muito desse termo novo normal, porque eu não gosto nem de normal, né? Quanto mais do novo normal. Mas esse novo mundo que vem aí, e dessas novas pessoas com novos jeitos de consumir, novos jeitos de contribuir, de colaborar. Então, a gente precisa muito disso, e a gente conta com vocês aí, quem está no Hackathon, vamos lá pensar nessas soluções, e eu passo a palavra para a André, que vai falar mais sobre território. Olá, vocês me escutam? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso compartilhar esse momento com o Germano e com Maiara. Pessoas queridas, pessoas incríveis, que fazem coisas incríveis pelo mundo afora. Eu sou o André, eu sou mais um colaborador desse painel. Eu também atuo, assim como as duas queridas amigas, com criativos, com empreendedores, com pessoas que estão desenvolvendo um negócio nos setores de inovação e tecnologia, mas também faço um trabalho com territórios, com ecossistemas, com um conglomerado de pessoas e instituições, que é por onde eu queria fazer a minha fala, tentando só fazer relembrando um pouco do caminho que a gente percorreu com a fala da Maiara, que tratou de propósito e pessoas, que é muito importante esse papel que ela faz, esse trabalho de desenvolvimento humano. A Germana traz a perspectiva ampliada para os empreendimentos e empreendedores, assim como a Maiara, isso é muito legal. E aí eu trago esse olhar um pouco mais amplo, apenas para fazer essa trilogia, dessa perspectiva, de como a ODS ela vai se relacionar com diversos aspectos do ecossistema empreendedor, em diversos níveis diferentes. Eu queria, assim como as colegas fizeram essa abordagem, tiveram esse cuidado, eu queria apontar a importância da ODS, não apenas na perspectiva empreendedora, mas para a nossa vida e sobrevivência de todo o planeta. É olhar para ela de uma forma global, holística e necessária para a nossa sobrevivência. Tendo a nossa experiência pandêmica mundial nesse momento, um momento talvez em que o planeta mais esteve conectado, não pelas tecnologias, mas pelo sentimento, pela sensação, pelo mesmo problema, pensando solução ao mesmo tempo para o mesmo problema, pensando saídas, se cuidando, se preocupando um com o outro, pensar mais do que nunca, como trouxe a Germana, as novas economias, a colaboração e o compartilhamento estão em voga e necessários para se repensar
uma nova relação com o recurso, e olhando para o recurso não mais apenas para o aspecto financeiro, mas todo o valor gerado pelo ser humano, toda a capacidade de geração, de possibilidade de relação, de interação, de troca, tudo mais. Bom, essa minha generalidade é realmente só para poder mostrar que o olhar que nós trazemos e pensamos, apesar do foco e enfoque desse painel, é tentando reforçar a importância de todos nós, que a ODS, esses objetivos, eles são importantes para o futuro do planeta, para o futuro da existência da raça humana. Então, essa é uma perspectiva impactante, dramática, mas real e necessária. Na perspectiva do trabalho que eu realizo e olhando para aquilo que eu quero abordar, serei breve, serei objetivo, mas terei que trazer algumas observações e trazendo a importância da política pública para essa discussão. Eu trabalho muito com ecossistemas e com territórios, então eu acabo lidando e me relacionando com uma série de atores do ecossistema, né? Então, eu estou falando dos empreendimentos privados, da sociedade civil e do poder público. E nessa perspectiva, nessa tríade básica, a gente vai estar dialogando com uma série de possibilidades de interação, de relação e de encaminhamentos. E aí tem um ponto fundamental, que é o poder de construir políticas públicas para a implementação que a Maiara trouxe, para estruturação e realização, como a Germana falou, e eu estou falando da fundamentação de uma relação perene, que é a perspectiva do poder público e da sociedade civil dialogarem, construírem políticas públicas que permitam a adoção adequada dessas ODS. Ora como direito, ora como obrigação. Porque é nessa perspectiva de diálogo que a gente faz com que a coisa aconteça. Por que eu falo isso? Existe um site, odsbrasil.gov.br, é um site que apresenta os indicadores brasileiros e acompanhamento da implementação nos municípios, nos estados, enfim, em todas as escalas brasileiras. E aí temos um grande problema, porque a última vez que esse portal de indicadores foi atualizado foi em 2017. Então, de lá para cá, todos os dados que nós temos, o que estava sendo avançado, o que está sendo trabalhado, está parado. A gente não tem uma informação, eu não tenho essa informação, se alguém tiver, por favor, compartilhe, sobre o encaminhamento e o que está acontecendo nesse momento na esfera federal em relação a isso, a implementação e a discussão das ODS. E nas esferas estaduais e municipais, aí você vai ter uma série de abordagens, né? Estados com olhares diferenciados, momentos diferentes, dentro das suas perspectivas. Agora, trazendo para a perspectiva do ecossistema empreendedor, criativo, de tecnologia, de inovação, uma outra coisa importante para a gente abordar e pensar a ODS é com dois vieses. Um, do campo e da demanda para a geração de negócios, porque as ODS, como foi falado aqui em alguns momentos, são 17 objetivos, e esses objetivos eles são diferentes e abarcam uma série de problemáticas, uma série de metas necessárias a serem atendidas, e que pode virar negócio, sim. Negócio social, negócio de impacto, enfim. Ou até a adequação de uma empresa que faz alguma atividade com algum dos objetivos, educação, renda, enfim, qualquer um desses, e fazer alguma ação voltada para isso, gerar algum negócio, algum produto. Na perspectiva da relação, da estruturação do ecossistema, das vinculações, o grande ponto, e aí voltando à fala das minhas colegas, é você olhar para esse ecossistema e ver as pessoas que neles estão, as pessoas que estão produzindo e fazendo acontecer essas ações. E nessa vinculação entre pessoa, instituição e poder e Estado, a gente consegue uma tríade de evolução do pensamento e da implementação das ODS de uma forma orgânica, real e com um propósito assertivo para uma transformação de realidade. Eu vou parar minha fala, uma fala curta, objetiva, abrangente, vou parar por aqui para poder dar espaço para as questões, para um debate mais de interação entre nós. Nos colocamos à disposição através das nossas redes sociais, se quiser me falar, perguntar alguma coisa, estou lá no Lira Lirando, é muito fácil, está no Instagram e no Facebook, e vamos ver as perguntas e as questões. Falta algum tempo para a gente poder debater sobre isso. Obrigado. André, deixa eu te falar, enquanto o pessoal vai fazendo pergunta, a gente espera aí
que vocês interajam, porque eu acho que enriquece muito o nosso diálogo, e é isso que a gente quer aqui. A gente queria deixar muito esse espaço para, né, todo mundo aqui tem muito o que falar e muita história para contar, né, muitas experiências que a gente viveu, falar sobre um dos pontos aí do triângulo, né, que eu acredito que seja essencial também, além do governo, do mercado, acaba tendo a sociedade civil no meio, da academia. A gente começar na base, lá na academia, levando isso para as escolas, para as universidades, para absolutamente todos os lugares onde as pessoas tenham acesso, porque é um absurdo hoje a gente ter para mais de 45%, né, dos brasileiros, se eu não me engano, é essa pesquisa, que não sabe o que é ODS, nunca ouviu falar sequer nos ODS. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa implementar com muita agilidade, né, porque lá se vão alguns anos aí, e as pessoas não têm nem noção de que existe. Então, assim, é muito importante o pessoal de tecnologia, que criam negócios de escala, né, terem isso desde muito cedo, desde muito antes, né, em mente, e estarem acompanhando a necessidade global, a necessidade realmente que, como o André falou, é para o planeta, é para a sobrevivência do ser humano, a raça mesmo, né? A Harry está aí falando nos livros todos, Sapiens, o futuro, como é que vai ser, Homo Deus e tal, e falando sobre como é que a gente vai sobreviver se a gente não cuidar de onde a gente está, né? Se continuarmos nesse looping e nesse piloto automático. Foi ótimo, Germana, o que tu trouxe, porque isso me lembra duas coisas, assim. Uma que, por exemplo, na individualidade, os propósitos das pessoas, normalmente eles estão muito desamparados. E quando eles descobrem que existe o ODS lá na hora da facilitação, quando a gente traz para aquele grupo de diretores ou para simplesmente aquele ser indivíduo que está buscando um propósito de vida, né? Porque são pessoas que tipo são ativistas de animais, são jovens que que perpassam por preconceitos e tudo mais. Então, quando eles descobrem que existe ali algo que ampare, que traz um norte, para onde eu posso levantar minha bandeira, onde eu posso fazer, isso é transformador no ser, né? Então, o ODS, além de tudo, ele traz um acolhimento também, de dizer que o mundo todo está discutindo, está olhando para aquilo, ó, isso aqui que tu sente, que está acontecendo, que é um problema para você também, tem dentro do ODS. Se você pensar em animal, tem. Se você pensar em animal da água, tem. Se você pensar no lixo, tem. No consumo, tem. Nas pessoas. Então, assim, é muito amplo esses 17 objetivos, né? E outra coisa que me faz lembrar que existe um movimento de empreendedorismo social que é muito grande, né? E que no Brasil ele já vem acontecendo, já tem, acho que mais de 10 anos. É um movimento que também envolve um filme chamado Quem se Importa? Não sei se vocês já viram, mas vale a pena, tem no Netflix, tem no YouTube. Ele é um filme muito interessante, por mais que ele esteja antigo e teve a discussão da versão 2, mas ele é muito interessante porque ele ainda é atual. São problemas que são antigos ali, mas ainda é atual os problemas. E ele tem um modelo, no site dele tem um modelo de como trabalhar nas escolas o filme. Então, você falou isso, eu achei muito legal. Porque a gente pensar isso dentro de um ensino fundamental é incrível. Na faculdade, eu acho que já passou da hora, né? Mas, assim, no ensino fundamental é incrível, porque isso também é um norteador para os professores, para poder saberem trabalhar temas super complexos, né? Isso. Deixa eu trazer uma colaboração também nessa sua provocação, Germana, sobre a educação. Toda a nossa vida acadêmica, desde a formação do primário, do jardim da infância, até o final da nossa vida acadêmica, é um processo de aprendizado no qual o erro é um grande problema, né? A gente é educado para não errar, né? E nessa perspectiva de você pensar a relação com o meio ambiente, a relação com a sustentabilidade em sua amplitude, seu conceito da forma mais ampla possível, não só um aspecto ambiental, mas em todas as possibilidades, é uma reflexão profunda sobre a nossa relação com o nosso limite humano, tanto do pensamento quanto do físico.
Então, discutir e pensar a ODS no processo histórico de nossa formação enquanto ser humano, na educação, na transversalidade de todas as disciplinas, né, que a gente tem nas escolas, nos leva a uma possibilidade de ampliar nosso repertório, a nossa capacidade de pensar o universo, pensar o mundo, pensar a relação com o outro de uma forma mais ampla. Por mais que a gente olhe para a ODS e tenha ainda uma vinculação do termo sustentabilidade à relação com o meio ambiente, e ache isso apenas lidar com animais e plantas, por exemplo, a gente tem que olhar para esse tema e perceber que isso é lidar de forma humana com outro humano, é lidar de forma humana com o nosso planeta, é lidar de forma humana com o nosso recurso natural, o recurso financeiro, com todo o processo. É poder entender que o mundo ele precisa de equilíbrio, e o equilíbrio não está apenas na perspectiva de você encontrar o quente e o frio, né? O duro e o mole e tal. É também você entender que as mulheres precisam ser reconhecidas de uma forma adequada, que as pessoas negras precisam dos seus espaços, porque elas precisam disso, porque elas são pessoas como todas as outras também. Tem toda uma discussão importante nessa pauta racial, pauta social, e não é apenas porque nós, que já discutimos, implementamos, trabalhamos com esse tema, precisamos reverenciar o tempo todo as ODS. Isso é um tema de importância para a humanidade em todos os níveis de possibilidade de discussão política, discussão filosófica, conceitual e cultural. Mesmo não tendo uma ODS que fale cultura, a cultura é transversal a todos os ODS. Então, isso é muito importante para a gente poder entender e perceber. E falar de ODS é falar de nós, enquanto seres humanos individuais e coletivos. E, André, eu acho que tem uma coisa também que é muito importante a gente... nesse mundo de tecnologia, criatividade e inovação, enfim, todos esses assuntos, ecossistemas, ambientes em que a gente navega, circula e tal, se fala muito sobre o futuro, né? E eu fico muito preocupada de não se falar do presente. Porque como é que a gente vai ter futuro, gente, se a gente não cuidar do que a gente está vivendo hoje? Né? O hoje é muito importante. Eu só me lembro da aeromoça do avião mandando a gente colocar a máscara na gente para ajudar o outro, né? Eu fico, gente, para a gente poder pensar também no futuro, né? Para pensar no outro, a gente tem que pensar na gente, e a gente não está pensando, e os ODS são norteadores importantíssimos. Né? É um ponto de partida, eles precisam ser inseridos dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Né? Quando você falou de lixo aí, como eu mudei em relação ao lixo, e eu tenho um pai que trabalha com lixo. Né? Eu passei a minha vida ouvindo falar de lixo, e o povo nem aí para o lixo, como assim? Então, assim, são coisas, né? A pobreza, a fome, 2020 tem gente passando fome, gente, isso é inaceitável. Isso é incompreensível. Para mim, é uma coisa assim que não é aceitável de forma alguma. Então, assim, desde o início, desde a educação, né, que passa por toda a escolaridade, que vai para a política pública, que vai para o mercado e que a sociedade civil precisa abraçar. A construção é feita por pessoas, né? Por pessoas para pessoas. Então, se isso está acontecendo, é responsabilidade nossa, né? E quando a gente fala em retomada econômica, a gente está falando de reconquistar um comportamento nosso, porque a economia ela é feita pelas pessoas. Veja que a economia faz parte do tripé sustentável. Isso, ela é parte do tripé da sustentabilidade, mas é feita por pessoas, enquanto pessoas também é um tripé. Então, a gente é como se estivesse na responsabilidade de todo o tempo, né? Porque, por si só, o meio ambiente, sozinho, ele se dá conta. Ele não precisa do humano. Não há essa necessidade. Na verdade, é a gente que precisa do meio ambiente. Então, toda essa questão, ela está, e como eu falei na minha fala inicial, é uma discussão realmente de ego e de vazios. Porque, se você for ver, tudo é feito por excessos, ausências, né? Violências, contextos o contexto de desigualdade é puro vazio, pô. É puro uma questão de ego mesmo, de excessos. Então, assim, é algo que a gente realmente, como o André trouxe, tem que resgatar essa humanidade, essa questão humana mesmo, para a gente poder dar vigor a novos ecossistemas,
a partir de um momento em que a gente teve uns sentimentos tão fortes, tão comuns. Perfeito. Gente, a gente está chegando no final. Estou morrendo de pena que vocês aí do outro lado não fizeram perguntas, porque eu acho que isso enriquece muito o diálogo, né? Se deixar a gente sentar numa mesa de bar aqui, eu, André e Maiara, a gente passa 3 dias conversando. É que mal bebe, só fala. A gente tem que se despedir. Deixa eu começar me despedindo, só para dizer que essa conversa sobre ODS que está acontecendo na Campus Party, toda essa temática, não é à toa. Não é à toa por 2 motivos. Uma, porque a gente tem a Agenda 2030, que é essa agenda de implementação dos ODS, né? 2030, 2030, né? Agenda. Sim. Agenda proposta pela ONU, e isso é muito importante para a gente estar discutindo, reforçando, e agora, nessa reta final dessa década, trabalhar isso mais do que nunca, em todos os aspectos. O nosso país, o Brasil, precisa muito tomar uma injeção de ânimo nesse sentido, em diversos aspectos, e isso é uma coisa que nós, sociedade civil, precisamos estar atentos e dialogando bastante com os atores do poder público e privado para poder isso acontecer. Por mais que as empresas ainda já implementem, como a Maiara trouxe no começo da fala dela, ainda há um gap muito grande entre o que é necessário e real. As pessoas ainda e as empresas ainda não levam a sério a implementação das ODS como deveria. E a implementação da ODS não está vinculada apenas a um aspecto institucional, mas, voltando ao que a gente já está falando aqui, repetindo muitas vezes, é mudar a percepção de vida em relação ao planeta, ao mundo, a tudo que a gente faz. É pensar pequeno, ver as metas e pegar e adaptar para a relação de casa. É a relação com o insumo, é a relação com a roupa, a relação com o consumo, a relação com tudo. Isso vai se replicar no seu empreendimento, no seu negócio, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na sua relação familiar, e o mundo agradece. Muito obrigado. Boa noite, vou me despedindo já, deixando as colegas agora fazer as suas falas de encerramento, e nos vemos por aí. Forte abraço. Bom, gente, Maiara começou, agora ela vai terminar também, dar tchau para todo mundo. Eu vou aqui dar o meu tchau e dizer que estou lá também no Insta, no LinkedIn, no Face, Germano Show, @GermanoShow, vocês vão me achar também em sites e conhecer um pouquinho sobre esse meu mundo aqui da criatividade, onde as ODS são abordadas diversas vezes. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui na Campus Party Digital pela primeira vez, está maravilhoso, muito show, e um beijo, e a gente se vê por aí. Mai, bom dia para tu. Meu dia agora está começando, e eu gostaria de me despedir, dizendo que vocês podem me encontrar lá no @transformareis, né, como Maiara Pimentel. E se você busca entender mais sobre ODS, lá tem muita coisa, tem IGTV falando, tem a Germana lá com vídeo, tem a gente trazendo muito sobre os ODS, o ponto a ponto de como a gente coloca isso na nossa vida, tem infográfico dizendo como é que a empresa pode implantar práticas, né, de cada ODS. Está saindo um e-book sobre implantação de ODS com foco em MEIs, em microempreendedor individual. Então, é muito bacana para vocês e vai ser gratuito, que é melhor ainda. E, além disso, se você também busca descobrir esse propósito na sua vida, de você entender que sentido é esse que você precisa colocar, que você não está conseguindo estruturar dentro de você, as mentorias de propósito são maravilhosas para isso. A gente trabalha autoconhecimento, estilo de vida, principalmente, porque não adianta a gente se conhecer e não saber como colocar isso no nosso dia a dia, no nosso jeito, na nossa filosofia, né, do viver. E também, se você quiser colocar isso e caminhar e direcionar para um mundo do seu trabalho, do seu servir para o mundo, também é uma boa forma através da mentoria de propósito. Foi um prazer enorme daqui de Bali, com esse sol raiando, amanhecer com vocês. Muito bom. Gratidão a todos. Valeu, obrigadão.